Eu sou Wesley Barba, e só para vocês entenderem, a gente vai falar aqui de fotografia. E tem algumas pessoas aqui no Cine Favela presencialmente, então a aula de início ela vai ser aplicada para a turma que tá aqui com a gente. Então estou vendo que já tem uma turma chegando aí, o apresentador e também o Snapchat Brasil. Legal, legal. Qualquer coisa, a gente vai dando um oi aí para quem está entrando. Donizete entrou. Ó, vou repetir, que o pessoal começou a entrar agora e não deve ter pegado a primeira notícia. Eu me chamo Wesley, eu estou aqui hoje, nessa quarta-feira chuvosa, no Cine Favela, para a gente falar sobre fotografia. Vão ter encontros nas quarta-feiras. Primeiramente, alguém me ouve, assim, se puder dar um joinha para a gente testar o som, para ver se está legal. Bom, eu vou falando e aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre som, se está legal, se está baixo, se está alto, dá um alô, tá bom? Eu vou dar início aqui então. O som rolando aqui. Legal. Ó, essa apresentação, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar texto, tá legal? O legal é assim, vão ter imagens, então qualquer dúvida vocês mandem perguntas via texto, por favor, para a gente poder... Isso, tava rolando um trem, exatamente, era um vídeo que eu vou mostrar mais pra frente, não é ainda não. Bom, legal, vocês estão me escutando, então tá show, vou começar. Como eu estava explicando, eu vou me apresentar para as pessoas que estão aqui presentes e vou falar com vocês um pouco de lado, por favor, não entendam mal, tá? Mas a gente vai tentar dar uma aula para as pessoas que estão aqui presentes e também para as pessoas que estão em casa com o celular. Eu sou Wesley, eu nasci em São Paulo, eu tenho 36 anos, sou formado em publicidade pelo Senac e a minha área de atuação ela está na área de fotografia. Eu sou autônomo, fotógrafo autônomo e diversas vezes eu já acabei, por curiosidade, aprendendo a mexer com fotografia na curiosidade. Chama de autodidata, né? Pessoas vão lá e se interessam e buscam conhecimentos por conta própria. Tá legal? Então, eu tenho uma empreitada aqui no Cine. Olá, bem-vinda, fica à vontade. Tem um cantinho aqui, se você quiser ficar ali também, não tem problema. Estão chegando pessoas aqui a todo momento. E qualquer dúvida, então, vocês escrevam pra gente aí. O convite do Cine Favela para mim chegou, né, na seguinte forma. Montar uma aula de fotografia que pudesse dar mais ou menos uma noção para vocês. Tem um festival, inclusive, depois a gente vai dar mais informações, que é um festival que o Cine Favela está proporcionando. E tem diversas atividades, não só fotografia. Nas quartas-feiras, às 14h, quem quiser ter essa aula que eu vou fazer presencial, tá aqui no Cine, e escutar olho no olho, também está aberto o convite aqui. São 14 horas todas as quartas-feiras, durante 3 meses. Então, assim, voltando... o Cine fez esse convite e eu pensei numa aula para vocês que tivesse um pouco de foco em fotografia e em cinema. Mais ou menos para preparar vocês para o festival, né? Para ter mais ou menos uma noção de como agir durante os exercícios que serão passados. Eu não sei se vocês têm interesse em participar da gravação, mas vai ter uma gravação de um filme, um documentário. É um documentário curto, né? A gente chama de curta-metragem, um doc-ficção. E eu estou tentando trazer mais ou menos esse curso para ajudar na hora do fazer, né? Na hora da mão na massa. Então eu vou começar aqui a apresentação. Vocês me desculpem o texto que está ao contrário, mas quem está aqui presencialmente consegue ver
Eu estou falando agora da introdução do curso. É um texto rápido que fala o seguinte, né? Eu vou ler aqui para vocês. A imagem é hoje um importante veículo de comunicação e de manifestação das formas de ver e de se estar no mundo. Uma comunidade ou um grupo social sem acesso a esses veículos, eu falo principalmente da fotografia, da imagem, essa comunidade sem ter acesso a essa ferramenta, ela acaba sendo privada de um importante direito social. Nesse sentido, o curso que eu trago para vocês, ele busca, através das aulas, de implementar uma técnica fotográfica. Ensinar as pessoas que não têm conhecimento nenhum a mexer numa câmera fotográfica, uma câmera de celular, uma câmera qualquer que seja, qualquer câmera que a pessoa tenha acesso. Então é isso, é dar essa compreensão através dessas aulas. E que esse meio, o que é o meio? O meio é a ferramenta câmera fotográfica, ela é um meio. E esse meio ele te traz, ele te introduz no setor cultural e artístico, uma forma de trabalhar, pensando na economia criativa, de possibilitar aí a pessoa que consiga um trabalho, fotografar a festinha do sobrinho, a festinha do irmão, do enteado, do cunhado. Então é isso. Da mesma forma também a gente vai buscar incorporar o conceito, como eu falei, da economia criativa, e também a ideia é capacitar essas pessoas para contribuir, né, nesse aumento aí da percepção cultural. Bom, é isso. A ideia é ensinar as pessoas, o nosso foco aqui é ensinar as pessoas a mexer com fotografia. Estou vendo que mais pessoas estão entrando aí, muito legal. Então, os nossos objetivos aqui primeiro, desenvolver, como eu falei, o domínio técnico, né, e a percepção visual através do quê? Da fotografia. E também o segundo ponto que eu acho muito importante que as pessoas tenham noção e aprendam é que elas estimulem um olhar crítico. O que é o olhar crítico? Às vezes você está sentado e está vendo uma novela, um filme, uma propaganda. Às vezes a gente olha para esse conteúdo sem um olhar crítico. O que a gente fala? É um olhar receptivo. O olhar crítico é um olhar de troca. Você assiste e opina sobre o que você está assistindo. Então é mais ou menos entender como é que a coisa é feita. Isso é bem legal de saber. Para se tornar um crítico, né? E assim, o terceiro ponto que eu acho muito legal é preparar as pessoas para produzir imagem. A gente vai ter em algum momento exercícios de fazer. A gente vai pegar um celular de vocês ali, ou vocês mesmos vão fotografar o entorno de vocês. Sem pressão, assim, passam o que der na telha, o que quiser. Assim. Claro que a gente vai tentar criar um filtro, né, para o discurso ficar legal. A gente visa aqui uma valorização cultural, né, sempre, dentro da sociedade. Então o nome do curso que eu coloquei, vocês não conseguem ver, mas no canto superior esquerdo, direito, né, meu direito. O curso chama Fotografia, uma invenção cinematográfica. É justamente para fazer esse ponto entre fotografia e cinema, né? Tentar trazer um pouco de cinema junto com a fotografia para vocês entenderem como é que funciona o circuito. Agora eu vou falar da metodologia. Como que a gente pensa esse curso? A metodologia ela é aplicada através de aulas presenciais e online que visam a percepção visual através da fotografia, né? Eu coloquei aqui que é para jovens, mas é para todas as idades, não tem filtro. Coloquei jovens porque durante a elaboração do projeto a gente tinha um foco que era uma idade X, mas precisa ampliar, não é só para um grupo específico. A gente tem um terceiro módulo que é a prática, como eu falei há pouco. Espera aí que tem uma solicitação aqui pendente. Pronto, foi. Tem um assinado por de cada. Só estou dando um aceitar aqui para algumas pessoas, para interagir também com as pessoas que estão em casa. Só para quem está chegando agora, a primeira parte da introdução e da explicação do porquê estamos aqui está disponível no link do Instagram, tá? Do Cine Favela, @cinefavela. Bom, voltando, tem essa prática, né, que a gente estava falando de praticar com o celular. A gente vai sugerir que vocês façam fotografias com
o que vocês têm disponível, né? A gente não vai cobrar nada. Isso, a gente estava num curso de fotografia. Você vai ter a oportunidade de ver uma versão melhorada, hein? Olha só. Tem. Isso, tem. O Reginaldo vai imprimir pra gente. Eu vou conseguir deixar cada um de vocês vai ter a folha. Cada folha com vocês. Então, através do celular, a gente vai pegar e vai fotografar o bairro no tempo de vocês. Não vai ser nada forçado. E aí, depois, vocês vão trazer esse material para a gente discutir aqui juntos, jogando essas imagens no projetor. E aí vocês vão receber dessa forma um retorno, um comentário sobre as imagens que vocês capturaram. E os eixos de discussão. O que é eixo? Eixo é quando a gente traz algumas conversas, alguns pontos importantes de conversa. Eu acho que é importante primeiro falar também, trazer a fotografia, mas também trazer a consciência da comunidade afro, a comunidade preta de Quebrada, que a gente chama de consciência negra, né? A sociedade, uma visão cultural disso, e para trazer essa discussão de como a fotografia, como as narrativas, como são as histórias contadas por fotógrafos pretos, contando suas histórias e as histórias do seu entorno, do seu bairro, né? Então, assim, eu vou explicar. Tem algumas... Não consegui inverter a câmera, mas estou ligado na aula. Tudo bem, legal. É um comentário do Edmundo aqui, mas ele tá assistindo, muito legal. A gente tem algumas imagens de fotógrafos que registraram o bairro onde eles nasceram, onde eles conviveram, né? E o terceiro eixo é o mercado de trabalho. Eu tenho aqui um exercício legal para trazer para vocês, que é discutir a fotografia e o seu mercado de trabalho, né? Como funciona o esquema de economia, como gira a economia da fotografia, quais são os setores que pessoas vivem disso, trabalham, se sustentam e sustentam suas famílias, através da fotografia, né? E do mercado de trabalho do cinema também, do audiovisual. Bom, agora eu vou convidar vocês a embarcar aqui há mais de 100 anos atrás. A gente vai meio que entrar numa historinha. O porquê disso? Para vocês entenderem de como funcionou, né? Hoje, a gente tem o celular na ponta da mão e para se registrar uma imagem é super fácil e rápido, né? São só alguns cliques e você já tem uma imagem, você já compartilha essa imagem através das redes sociais e dispara aí para muitas pessoas. Mas aí eu falo para você, se isso é possível, nessa foto foi uma foto tirada pela Bárbara Wagner em 2016, por um projeto chamado Mestres de Cerimônia, são os famosos MCs, como os bastidores desses MCs. Isso aqui só estou entrando numa história para o pessoal entender por que dessa imagem. Eu trouxe essa imagem para fazer um paralelo com as imagens que eu vou mostrar do início da fotografia. Como foi que como se começou, né? Então, muito tempo atrás, em cerca de 1500, um pouco até antes ou um pouco depois do Brasil ser descoberto, a gente tem um equipamento que chama câmera escura. Câmera escura nada mais é do que uma máquina de desenhar. É uma ferramenta que os filósofos e os estudiosos daquela época, eles desenhavam, eles pintavam as paredes, não é as paredes das cavernas, isso aí é um outro tempo, muito mais longínquo, né? Mas pode ser que essa técnica vem de lá, né? Eles aprenderam com os antepassados. O que é? Para vocês entenderem, eu vou sair um pouco aqui para vocês conseguirem de casa ver. Tá vendo o carinha aqui do lado esquerdo? Ele está pintando a parede através de um orifício. O que é o orifício? É um buraco na parede. Esse buraco que está aqui, tá vendo que um buraco desse tamanho, muito pequenininho, ele permite que a imagem que está fora, ela entra dentro dessa caixa, a gente chama câmera escura, é uma caixa super escura, é praticamente um breu total, e aí tudo que está do lado de fora, ele é transmitido naturalmente, não precisa de nada, é só o buraco com uma espécie de uma lente, né? Eles preparavam isso através de vidro,
era um vidro de fabricação caseira. Eles pegavam esse vidro, encaixavam naquele buraco e tudo que estava do lado de fora ele automaticamente transmitia para dentro dessa caixa. Só que a imagem ela ficava de ponta cabeça. A imagem ela não era uma imagem fácil. Como vocês podem ver aqui está tudo de ponta cabeça, porque está sendo transmitido através de uma câmera de celular, né? Então, recapitulando para vocês entenderem, é um orifício pequeno que fica no meio de uma caixa escura, onde a imagem que está no exterior dessa caixa, ela passa através do buraco. E automaticamente fica de ponta cabeça e ele vai lá e desenha por cima. Não existe um mecanismo eletrônico como o celular hoje faz. Isso daqui é tudo na mão, é manual. Só para vocês entenderem, depois de alguns anos, essa máquina, a máquina que a gente chama Oi, boa tarde Edmundo, novamente, valeu por estar assistindo. Essa máquina é uma máquina eletrônica, ela aqui começa já a entrar num suporte mais, digamos, elaborado, vai. Vocês podem notar que através da letra M, que tem aqui, tem um M, isso chama espelho. É um espelho que foi colocado dentro dessa caixa preta, e novamente no B, vocês estão vendo o B ao contrário, mas ali é uma letra B, é esse orifício que a gente chama de lente. É um buraco pequeno onde a imagem que está do lado de fora entra e reflete na câmera de desenhar. Então a pintura ela é muito importante no início, ela antecede a fotografia. Antes de você ter um retrato instantâneo, se tinham retratos pintados, né? Bom, como eu falei, a pintura ela é muito importante para a fotografia porque ela antecede o processo, né? Isso daqui que eu trouxe para vocês é para vocês entenderem como é que funciona a perspectiva, né? É um plano achatado. O que é plano achatado? Peguem uma folha de papel. Se vocês forem olhar para uma folha, se vocês colocarem, ela está achatada, né? Ela não é 3D. Tem uma pergunta? Isso é uma foto tirada? Isso é um desenho. É um desenho. É um desenho. É porque, assim, como eu estava explicando, os desenhos, eles iniciam a ideia de fotografia. Antes da fotografia existir, eram pinturas que estavam presentes no cotidiano das pessoas, né? E esse desenho é só para explicar para vocês que através da perspectiva nossa, do nosso olhar, da nossa visão, que a gente consegue elaborar um desenho. Elaborar um desenho era feito antigamente. Hoje a gente elabora uma fotografia através da nossa percepção. Então, como eu estava explicando, tudo começa pela pintura panorâmica, né? Anteriormente, as pessoas elas não tinham cinema, elas não sentavam nas poltronas dos cinemas e não viam imagens, né? Anteriormente era a forma de se divertir, de explorar uma coisa diferente, de explorar esse processo era através do sistema de pintura panorâmica. O que é? São faixas, vocês podem notar que tem um risco no meio, 1, 2, 3, 4. Esses 4 riscos significam que são 3 folhas grandes que descem cada uma do lado da outra para formar uma imagem só. Em cada 4 folhas, em cada folha dessa tem um tipo de imagem. E aí, essa imagem ela é trazida. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como era uma imagem anteriormente. Hoje pode parecer um pouquinho meio xoxo, mas eu gosto muitas vezes de olhar para uma imagem, ela traz tantas histórias. Eu já peguei essa de filme, que é uma situação assim quadrada. Aí colocando uma máquina e passando uma imagem no pé. É como se fosse slides. Slides de... Eu vou explicar depois o que é o slide. Mas o que ela está falando é que ela via imagens através de slides. São pequenas fotografias dentro de quase que um tamanho de uma caixa de fósforo, vai. Então aqui é só uma imagem para simbolizar. Isso daqui é um tipo de imagem, tem pintura panorâmica, só que dentro da câmara, dentro do cinema, existiam cinemas de pintura. Ela ficava com esse aspecto, né? Ela ficava muito maior. Então, imaginem que essa empresa chamada Cairo, ela inventou um dispositivo que permitia que as pessoas chegassem perto e colocassem o olho dentro desses dois aqui, ó. Ops.
tem 2 pontos. É onde você colocava os seus olhos para poder ver essa imagem. Consequentemente, essa que virava essa. Então esse é o princípio da fotografia, né? O princípio do cinema também. Bom, como eu falei, polirama, em termos de poli, o que é poli? Poli é plural, é algo que você traz em uma escala ampla. Ela traz para você esse aspecto de cinema, só que é um cinema de uma única imagem. Pensem, pô, mas como existia um cinema de uma imagem única? A imagem não se mexia? Não, não se mexia. Era uma imagem que ficava simplesmente estática, parada, para as pessoas só admirarem. Então esse é o conceito pensando que isso não é fotografia, e sim pintura, né? O que se está aqui, ó, é uma pintura e não uma fotografia. Tinha um apresentador na época, era muito engraçado, né? Um apresentador que falava sobre a pintura. Bom, tá muito escuro, eu não consigo trazer para vocês o que é isso, mas aqui é como se fosse um museu onde tem essa pintura panorâmica desenhada em uma realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É como se fosse um 3D muito forte, quase que traz você para o lugar, para a época, né? Bom, agora eu vou falar dos processos químicos. Como é que começa a fotografia? A fotografia ela começa em 1826. Em 1826 tem os franceses, irmãos Lumière, que começam a experimentar através de uma técnica chamada litografia, que nada mais é do que uma técnica de gravação, né? Como que é naquela época se capturar uma imagem e colocar ela no suporte? É difícil, você não tinha isso naquela época, né? Hoje você faz uma fotografia, a imagem está automaticamente colada no celular, né? O processo chip, tecnologia, traz a imagem através do celular. Naquela época você tinha uma ideia de se fotografar, mas não se tinha uma ideia de se congelar a imagem. A gente não conseguia ter imagem no papel. O que eles fizeram? Eles fizeram uma imagem e colaram ela num suporte rígido, que é como se fosse um cobre, uma placa de cobre, para vocês entenderem mais ou menos o que é. Então essa primeira imagem ela é horrorosa, ela é muito estranha, ela parece uma saída de um filme de terror. Mas eu vou tentar perguntar aqui para as pessoas o que elas imaginam que é essa imagem borrada. Só para vocês entenderem, essa foi a primeira imagem a ser capturada, fotografia, e congelada e colocada num suporte físico, que é o cobre. Vocês conseguem entender o que é? Ter uma ideia do que é isso? O pessoal de casa também pode opinar, escrevam aí. O que é essa imagem? Depois eu vou postar essa imagem no Instagram para vocês conseguirem ver melhor, tá? Casa com chaminé. A casa com chaminé? Tem aí um acerto já. Isso é a visão de fora do ateliê. O que é ateliê? É um ambiente de trabalho do Lumière, do fotógrafo que fez essa experiência. Ele está pintando uma tela, do tecido. Isso foi deixaram uma caixa que a gente chama de caixa na época porque era muito grande, né? Mas chama de câmera fotográfica, né? Essa câmera fotográfica ficou por mais de 8 horas parada para poder gerar uma única imagem, que é essa imagem, não vou falar horrorosa porque seria muito mancada, mas borrada e confusa, né? Mas é um telhado com chaminés. Às vezes, quando ela feia, ela parece uma foto bonita. Sim, para a época é super importante, né? Imagina, a gente acha ela borrada hoje e cheia de pigmentos muito pretos porque a gente está acostumado com imagens ótimas, né? Imagens de boas resoluções. Então, para aquela época, aquilo era um grande avanço, né? E aí, 1837, alguns anos depois que os irmãos Lumière fizeram as experiências, chegou o Louis Daguerre, que é um outro cientista, pintor e inventor, que traz um conceito, um projeto chamado daguerreótipo. Nada mais é do que um equipamento que fica responsável pela produção, né? Ele produz imagem. Naquela época, em 1800, a gente não tinha ideia de produção de imagem, não se produzia nenhuma imagem, não existia esse tipo de técnica.
Já nessa época, em 1837, começa a ideia e o conceito de produção de imagem. E quem é responsável pela essa imagem, para a produção, são os irmãos Lumière e o Daguerre. Depois eu vou pôr todos os nomes das pessoas num post no Cine para vocês poderem ter isso daí anotado. Essa imagem já está bem melhor do que a outra, né? Ela foi feita alguns anos depois, mas aqui a gente já consegue literalmente saber do que se trata, né? Cidade da França, de cima de um dos prédios, é possível, com muita luz do sol. Essa imagem ela só pôde existir porque se fotografou através do sol. Isso não é à noite, é simplesmente numa tarde muito, muito, muito ensolarada, com uma luz muito forte para poder chegar nesse resultado. Aqui é mais ou menos um exemplo de como foi feito o daguerreótipo, que é o equipamento que o Daguerre criou. São três coisas muito importantes numa câmera fotográfica. Primeiro, você tem que ter, como eu falei, o obturador, ou o núcleo onde a imagem passa, a gente chama de lente, né? A lente, o obturador, depois eu vou explicar o que é obturador, o que é diafragma, o que é esses elementos que compõem uma câmera, porque vocês precisam entender do que é para poder fotografar. Ou também não precisa entender, simplesmente escutar e tirar a sua própria conclusão. Mas é muito legal entender para poder saber como que está sendo feito isso. Então eu expliquei a primeira parte, que é a lente, que é esse objeto daqui. Isso é a lente. Aqui no meio fica o elemento que a gente chama de espelho. É por onde a imagem passa, né? Que é mais ou menos aqui, ó. A imagem vem daqui para cá, entra nessa parte internamente e é captada e registrada aqui, ó. Essa imagem aqui, ela está aqui. Só para vocês entenderem, pô, mas como que essa imagem é feita? Parece mágica. Sim, parece mágica. Eu vou explicar aqui rapidamente e depois nas outras aulas eu vou entrar com mais detalhes. Isso só é possível porque existem elementos químicos, não vou falar de química porque é um pouco complexo, eu também não sei nada de química. Mas elementos químicos nada mais é do que uma água específica, um líquido sólido, uma coisa que faz com que a imagem, quando ela sai da câmera, ela chama negativo. Ou seja, é uma imagem única, uma imagem que só existe ali. Ela está gravada numa placa de chapa, a gente chama de chapa, né? Sabe raio-x? Quem foi no médico já viu, né? Quando eles tiram o elemento da câmera, o elemento da máquina de raio-x, eles tiram uma chapa. É como se fosse uma fotografia única. E dali é a fotografia original, né? A primeira fotografia. Depois elas são replicadas e são multiplicadas, né? Então é isso, é só esse conceito para vocês entenderem como é feita uma foto nessa época. Essa foto ela é bem mórbida, ela é bem quase que saída de um filme de terror. Muita maquiagem, né? Muito pó branco na cara, mas não, isso daqui é o aspecto que eram das pessoas naquela época. As pessoas precisam pousar por horas e horas e horas e horas e horas. E como não tinha luz, como hoje essas luzes fortes que a gente coloca para iluminar o rosto das pessoas, eles passavam muito pó branco para que na hora que o negativo fizesse a exposição, as pessoas consigam ver o rosto das pessoas. Então, depois de alguns anos, né, a gente está falando de 1937, 1837, já em 1839, entra o Hercule Florence, que em Campinas, na cidade de Campinas, aqui no Brasil, ele vivia aqui, né? Então o Brasil tem muita importância na história da fotografia porque ele cria uma técnica chamada poligrafia. O Hercules, só uma curiosidade, ele foi um pintor e curioso, ele estudava a natureza através da pintura e dos sons. Ele foi um cientista, um inventor, um pesquisador, e ali ele traz a invenção, ele ajuda na questão da impressão.
para a fotografia ganhar popularidade, precisou-se fazer impressão disso. Se não houvesse a impressão, não se tinha a fotografia. Porque qual é a graça de você fotografar e a imagem ficar só no objeto? Ela tem que ser espalhada, né? Por isso que a gente tem um conceito de compartilhar vindo disso, né? A gente tem uma sensação prazerosa quando a gente tem esse compartilhamento espalhado. Aliás, o sol saiu, graças a Deus. Tá. Esse é o Florence. Esse é o Florence com um dos seus equipamentos. Os equipamentos que ele cria, que ele inventa. É assim, o legal é trazer para vocês o conceito de que nada se cria sozinho. Ninguém cria nada sozinho, sempre tem um auxílio de outras pessoas, né? Então eu trouxe alguns nomes para vocês aqui, ó, do irmão Lumière, o Jacques Louis Daguerre e o Hércules Florence. São pessoas que se uniram assim através das suas possibilidades, cada um no seu canto, né? Um num país, outro no outro país, então para poder criar algo comum que é um objeto. Isso aqui é muito interessante, porque, como eu falei, né? Antigamente, para você fotografar, você tem que ficar horas e horas e horas parado. E esse objeto que segurava a cabeça da pessoa, para a pessoa não tremer, senão a foto ficava tremida. Então ela colocava a cabeça nessa garra, e a garra fazia com que as pessoas ficassem sempre com a cabeça estática, parada. Bom, eu falei então do breve histórico da fotografia, né, que é pensar a fotografia em movimento. Se a gente fotografava unicamente, como que é fotografar em movimento, né? Aí o que é? Fotografia em movimento nada mais é do que o cinema. Então eu estou falando de cinema agora. Primeiro a gente fala da fotografia parada, única, fotografia estática, e agora a gente vai falar da fotografia em movimento. Quando a gente pega uma imagem e coloca outra imagem do lado, vai colocando outra imagem do lado, se a gente olha rápido para essa sequência, a gente vê um movimento. Esse movimento, ele só foi possível porque ele foi através de experimentos. E esses experimentos começam a ser feitos só em 1896. Um pouco antes de 1900, a gente tinha já experimentos de cinema, né? Sem dar o nome de cinema. A gente já não sabia o que era naquela época. Então, o Lumière, ele entra na sua... Com empresários, ele entra como um inventor do cinema. Ele foi um dos primeiros a inventar uma câmera de filmagem. Isso é um pôster daquela época. Eram como as pessoas iam ver os filmes que ele fazia, de pequenos vídeos. Então, o primeiro filme que a gente tem conhecimento na história chama A Chegada de um Trem à Estação da Ciota. É um vídeo de pouco menos de 60 segundos e nada mais, nada menos é filmado uma estação de trem onde as pessoas estão saindo e chegando, desembarcando, embarcando dos seus trabalhos, de suas vilas, enfim. Eu vou passar para vocês poderem assistir. Um instante. É bem rápido. Deixa eu pegar o teclado. Bom, como eu falei, esse vídeo em 1896, ele demonstra aí como através do som, inclusive tem som, né? Nessa época era bem difícil colocar imagem e som ao mesmo tempo, era super difícil. O ano? 1896. Ó, uma curiosidade para vocês. Quando esse vídeo foi passado dentro do cinema, ele causou um espanto tão grande nas pessoas que as pessoas estavam sentadas na poltrona, elas começaram a se esquivar.
é como se desse o efeito de que o trem estava saindo da tela do cinema. Aqui no início, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, podem reparar que o trem, ele vem, tá vendo que no canto não tem nada, tá vendo que esse canto aqui, ó, tá vazio. O trem, ele vem chegando, ele vai preenchendo a tela, né? Ele vai ganhando a tela. E as pessoas que estavam sentadas acharam que iam ser atropeladas. Meio que elas se esquivaram, se abaixaram, ficaram eufóricas. Isso é um efeito interessante, porque naquela época ninguém tinha assistido isso. Ninguém tinha experimentado, né, esse efeito. Gozado que a vestimenta das pessoas, as roupas, Essa imagem foi onde? essa imagem foi na França. Ela foi feita numa cidade de Ceuta por dois velhinhos muito simpáticos. E eles fizeram isso aí. Isso, e essa é uma das câmeras que foram feitas, capturadas no dia. Eu não sei se é no dia específico do filme do cinema, eu acho que não, porque eles eram mais jovens, eu acredito. Mas a ideia é assim, o que eu quero passar para vocês, e para quem está em casa, é que se começam a tirar a câmera grande, pesada, robusta, que demorava horas e horas para fazer uma única imagem, e as pessoas já estavam circulando pelos lugares, elas estavam começando a sair pelas regiões. Esse tripé, por exemplo, que está aqui embaixo, ele permitia que a câmera se locomovesse, se andassem pelos lugares. Então, o que eu estou falando é justamente disso, ó, é pegar a câmera na mão, colocar nas costas e sair pelas ruas e fotografar e filmar. Isso não era possível em 1800 e pouquinho. Roubava a cena de todo mundo. Pois é, as pessoas estavam curiosas. Por que esse cara andando com esse negócio? O que é isso? Não existia esse conceito de fotografia na época. Sim, a fotografia estática já estava no jornal, porque já tinham sido inventado. Mas o cinema é algo muito mágico. Parece o efeito do Harry Potter, em alguns momentos você vê o jornal se mexendo. De perto, praticamente não acreditava, só que eu também não. Exatamente, o pessoal ficava muito curioso de olhar e não saber o que tem dentro da caixa, né? Então, o efeito de slide que você estava falando, ele é muito parecido com isso, né? Cinema nada mais é do que pequenos slides que são juntados numa tira, que chama de negativo, e aí passa esse negativo dentro de um rolo, uma caixa, de um tambor, onde esse rolo vai ficar passando numa máquina. Ó, uma sugestão para quem quiser mais saber sobre o que é esse período, e quiser tirar mais dúvidas, tem esse filme muito legal que chama A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme recente, bem atual, é super divertido. Esse filme é muito legal. Realmente é muito legal. Oi? Realmente é muito legal. É, bacana. Esse filme é bem divertido. É uma homenagem à história do cinema. E deixa as pessoas bem emocionadas. Quem gosta, assim, fica... E é divertido também. É uma boa sessão da tarde. Como eu comentei, né? Essas câmeras portáteis, câmeras leves, câmeras que começam do maior para o menor, elas começam grandes e vão ficando cada vez menores, né? Até ficar desse tamanho, tipo. E aí, através desse novo estilo de se fotografar, a gente entra já na parte de fotografia documental, que aí é no ano de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas, os fotógrafos e fotógrafas estavam pensando tinham o seguinte pensamento: a gente precisa contar uma história, e aonde que a história está? Ela está na linha de frente, né? Ela está onde as pessoas estão, onde a história está, né? Então, fotógrafos como esse exemplo do Robert Capa, que é um fotógrafo de guerra, que trabalhou... Depois eu vou explicar o que é fotografia documental, o que é fotografia de esporte, pensando nessa questão da economia criativa, né? Como é que se ganha dinheiro fazendo fotografia documental. Isso é uma outra conversa que a gente vai ter. Hoje é só história mesmo. Então aqui começa mais ou menos a nascer o fotojornalismo.
Hoje a gente vê as fotos dos jogadores de futebol super de longe fazendo um gol, uma câmera. Só que para isso é muito fácil fazer hoje, mas naquela época era difícil porque, cara, pra você fazer uma foto com uma câmera pequena durante um bombardeio, hoje vindo para cá eu me assustei com raios. Imagina você tá ali e receber uma bomba do lado da tua cabeça. É difícil. Fotografar isso era muito difícil, né? E para ele e para ela, tem grandes fotógrafas também, mulheres que fizeram cobertura de guerra. Essa imagem, mais ou menos essa captura, né, desse momento. Essa Você vai tensão. gravar por exemplo, um jogo de futebol, o que eles fazem? Para gravar um jogo de futebol, na época não se gravava, eu acho que era... Eu não sei qual que é o ano que tem a transmissão, né? Mas acho que tem a ver com televisão. O nascimento da televisão que eu acredito que com o nascimento da televisão vem a ideia de se gravar um estádio de futebol. Porque aí a gente já fala de transmissão, né? Isso daqui, pensa que é assim, não é transmitido ao vivo. Isso daqui, por exemplo, essa imagem, para ela ficar pronta, para ela estar estampando um jornal, isso aqui demorou muito tempo. Muito tempo, muito tempo. O clique, o registro, o ato fotográfico foi feito rapidamente, através dessa câmera rápida, compacta, né? Câmera leve que guardava no bolso. Já a parte de captação, ela é mais rápida. Eu só estou trazendo isso para vocês entenderem o antes e o depois. Como era difícil fazer uma imagem, demorava horas. Já em 1944, o registro é muito mais rápido, entende? Mais ou menos tem uma evolução, tem um caminho para se fazer. Então notem que realmente ainda é borrado, é tudo tremido. Por quê? Porque o fotógrafo está lá na tensão, né? Ele fotografa conforme caminha. 44 não tinha nem acabado a Segunda Guerra Mundial. Não, ele estava no auge. Imaginem assim, para se fazer essa fotografia, para você ter uma fotografia nítida e estática e, digamos, uma boa fotografia, não que isso não seja uma boa fotografia, precisava estar com a câmera parada, né? Já aqui não, a câmera está em movimento, ela está caminhando junto com o fotógrafo. Então aqui nasce o conceito de câmera caminhante, né? Câmera andante. Aqui já está mais nítido, né? Percebam. Dá para entender melhor o que está acontecendo. Porque aqui, o fotógrafo o que ele fez? Ele se esquivou ali, ele ficou parado, ele apoiou o braço dele nessa base aqui à direita, e aí o que ele fez? Ele segurou o botão da câmera e ficou ali parado. E aí quando ele escutou o clique, que é o clique? Aquele famoso barulhinho do disparador, do obturador que abre e depois ele fecha, quando ele fecha, a imagem já está registrada. Então aqui está mais nítido porque ele tem aonde se apoiar. Nesse tempo já tiraram fotos legais, né? Já tiraram fotos legais também nesse tempo. Não entendi. Já saía foto legal nesse tempo já. Aí que eu estou te falando, a foto legal depende também do propósito do fotógrafo. Aqui eu acho que ele queria trazer a ideia de movimento. Pô, o cara tá na água, eu preciso trazer, eu não posso estar com o pé na areia, eu tenho que estar com o pé na água para poder dar a dimensão de... Antes, ninguém nunca tinha visto uma imagem de dentro da guerra. As imagens que se tinham da guerra, anteriormente, eram imagens posadas, quase que pinturas. As pessoas que estavam, os corpos, os capitães, generais e soldados, eles estavam parados e pousando. Isso daqui é mais ou menos, não vou dizer que real, porque é um conceito muito complicado de se explicar do real, né? Mas aqui a gente tem esse conceito dessa ideia mesmo de como se... Aqui a gente está no front, a gente está na linha de frente, né? A gente está dentro do processo, de olho no furacão, dentro do furacão. Bom, eu vou avançar mais um pouquinho, vou sair da guerra
Vou sair do ano de 1947 para falar... Saí de 44 e vou para 47. Para falar do fotógrafo Gordon Parks. O Gordon Parks, como eu comentei que eu ia falar sobre essa questão da consciência negra, ele é um fotógrafo americano e autor de importantes fotografias. Ele teve o grande objetivo de vida dele era falar sobre a segregação racial. E como que ele fala da segregação racial? Falando com o próprio olhar, né? Ele traz a experiência dele, do racismo que ele passou, e aí a ideia dele é simplesmente entrar no bairro e conviver com as pessoas que estão do lado dele, no dia a dia, para registrar. Então aqui é o conceito de fotografia de bairro, é um projeto documental. Essa fotografia ela é feita com esse mesmo intuito, né, eu preciso estar dentro da notícia. O que é essa notícia para vocês? O que vocês imaginam que está sendo noticiado aí? Tem uma notícia, né? Se vocês vissem isso no jornal, o que vocês acham que está por trás dessa única imagem? Que história é essa? O hidrante. E aqui tem demais, né? Gente, essas coisas, né? tomando banho com a água do... Mas por que elas estão tomando banho? Porque o hidrante quebrou. Mas além do hidrante, você acha que ele quebrou sozinho ou alguém quebrou o hidrante? Mas por quê? O que está mostrando ali é que o rapaz que não está quebrado, o rapaz ele só fez o hidrante fazer água sair. Tem um cara muito forte no meio ali, dando uma abertura da... Ele está abrindo ele. A criançada está falando. Certamente ele deveria estar muito triste. Exatamente, era isso que eu queria chegar nesse ponto. Aí tem uma história, né? Não é só pessoas tomando banho. Não, pessoas estão tomando banho porque estavam com calor e realmente nos Estados Unidos houve uma época que passou dos 40 graus. Foi absurdo, as pessoas dormiam do lado de fora da varanda. E hoje não acontece, né? Hoje também está complicado, né? O calor não está fácil em São Paulo. Então, ele meio que andavam com essas pessoas, essas crianças para literalmente criar uma história. Aqui a gente está vendo não só uma imagem única, né? A gente vê um conjunto, é um projeto de vida, né, do cara. É um projeto de anos e anos. Ele tinha essa ideia de fotografar as pessoas do bairro dele. Então, isso que a gente está falando é de fotografia documental. Fotografia de projeto, fotografia não de uma imagem única, mas de várias imagens que contam uma única história. Ou várias histórias também, não precisa ser única. Aqui também fala um pouco da desigualdade, né, dos acessos que as pessoas privilegiadas têm e as pessoas que estão em bairros mais afastados demoram horas e horas para chegar ao trabalho, para chegar no curso. Então essa imagem eu acho que ela explica bem, eu não preciso nem falar para vocês, eu acho que já está bem evidente. E assim, esse é o intuito de fotógrafos, né? Eu não sei se essa imagem é do Gordon, eu acredito que eu dei uma misturada, porque aqui no computador eu consigo ver o nome do fotógrafo embaixo, mas como a apresentação está ampliada, aqui eu já não consigo ver mais. Então eu vou deixar para falar quem é o fotógrafo e de que imagem é depois. Eu deixo as imagens no Instagram. Então aqui é alguma pauta política, né, e social, liberdade ou morte, onde se pediam, né, o fim dos lixamentos e também das mortes dos povos negros nos Estados Unidos. Esse é o Mohamed Ali, junto com uma criança. Ele está aqui contando uma história de luta, de perseverança através da imagem. Sim. É aquela ideia de que o melhor ataque é a defesa. Às vezes um ataque não precisa ser um ataque de força, mas pode ser uma esquivada. Vou dar um passo para trás, deixa essa pessoa falar o que está falando e eu vou seguir minha vida. E, às vezes é mais inteligente do que você trocar soco, né? Sim. E aí, enfim, a violência pela violência não ajuda.
Eu falei do Gordon, né, o americano Gordon Parks, um americano fotógrafo negro que fotografou com o seu olhar criticamente, né, ele tinha um olhar muito crítico e queria denunciar a segregação racial que os Estados Unidos estavam vivendo na época. E aí eu vou um pouquinho para frente, em 75, para falar da Mary Ellen Mark, fotógrafa também americana, e DePardo e o Hudnall, que é pessoas que também têm o mesmo interesse. Fotografar, criar imagens que contam histórias. Então, são pessoas que narram histórias periféricas, dando visibilidade através das imagens e também através de textos que eram publicados nos jornais e revistas da época. Não só a imagem pela imagem, mas tinham algumas histórias. Então, de novo, o bairro e também a questão da... como é rápido, né, o crescimento imobiliário, enfim, que chega e destrói uma comunidade. Especula muito sobre isso, né? Fala de afeto. Parece que não foi minha avó. Percebe-se que da varanda de uma casa, uma imagem borrada de uma paisagem, você vai indo para outros lugares, né? Você vai fotografando outras histórias e outras coisas. Então, cada vez mais a gente vai indo para outros caminhos. Iguais, mas diferentes, né? Tipo gêmeos iguais, mas pessoas diferentes. Ah, legal, deixa eu só sair aqui um pouco do... É só para explicar para vocês uma coisa. Isso aqui é mais um bate-papo. Eu sair um pouco para depois voltar na aula. É interessante que, como eu falei, às vezes a imagem de uma pessoa influencia uma outra pessoa, né? Ele passa a criar histórias a partir do que vê lá atrás, né? E aqui é legal, porque, tipo assim, um fotógrafo chamado Jonas, ele cria uma imagem que fala sobre a infantilidade de uma criança segurando uma arma brincando de polícia e ladrão no bairro. Só que aí que tá, ele pega essa imagem e cria um clipe musical, um clipe de hip hop, que fala sobre as experiências que ele teve no passado, né? Como a imagem pode influenciar a nossa vida, uma única imagem pode influenciar e gerar novas possibilidades de se enxergar o mundo. E aqui é legal porque, assim, um fotógrafo narrou o que ele viu e o outro pegou emprestado aquilo que ele viu e criou uma terceira coisa, né? Então é só imagens iguais, mas diferentes entre si, contam várias coisas, né? Eu não sei se vocês conseguem ver o que está escrito, mas eu vou ler aqui só para o pessoal de casa. Isso é um sujeito, uma pessoa falando sobre o trabalho do Gordon, que é o Gordon Parks, que você estava falando agora há pouco. O que abre aspas? O Gordon, ele tentou desmontar a discriminação e o preconceito que ele conheceu na sua infância, ou seja, ele sentiu muito preconceito na pele, né? E aí o que ele traz? Através da fotografia ele descobriu que é uma ótima possibilidade de contar histórias e tentar melhorar, né? Trazer empatia e enfatizar que todos nós somos iguais. A gente perante os olhos da sociedade, não, mas, enfim, somos todos iguais. E a obra fotográfica dele procura meio que demonstrar isso, né? Que tem um elo humano e que é possível sim nos conectar, sejamos brancos, sejamos negros, e através da empatia, que a empatia é a melhor ferramenta para desconstruir enfim, a sociedade, trazer uma sociedade mais justa. Enfim, iluminar as pessoas através da sua câmera fotográfica. Aí, é uma pergunta, né, que eu faço para vocês. Quem está em casa, que está ao contrário, o que está sendo perguntado é: o que são as imagens? As imagens, elas, no meu ponto de vista, são uma coisa. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham que são as imagens? As imagens, eu tenho mais parecida, eu falava de si. O melhor da imagem é porque
imagem tem a ver com recordação. Boas, Entendi. eu já fiz antigamente, eu tenho usado eu tenho lembranças boas, né? E agora, tem muita saudade, porque a maioria de pessoas já foram na pandemia pela idade, entendeu? Mas continua deixando, sempre que eu tô com muita saudade, vou lá perto da escola, entendeu? Olha aqui, a imagem é isso. Tem imagens boas, várias informações. Legal. Tem uma explicação pra gente que tem a ver com que foi passado, que é imagem tem a ver com lembrança, recordação, afeto. Isso é bacana. Tem muito a ver disso também. É justamente isso que a gente estava falando, né? Uma imagem ela tem a ver com o tempo que passou, uma reunião, uma conversa, um churrasco. A gente vai envelhecendo e vai lembrando da vida através da imagem. É justamente isso. Ela Às vezes serve até para você lembrar de coisas que você não se lembra mais assim, de repente, que se lembra sempre. Aí você vê a foto e lembra. Tem lembranças que é triste, né? Não, claro. De você até. Tem lembranças que a gente quer até tirar, excluir do Facebook, excluir do Instagram, ou até corta, né? Você pega uma fotografia e começa a cortar ela dentro do... Cara, essa pessoa não quero mais vivendo perto de mim, fotograficamente falando. Bom, uma imagem também ela serve para contar pra gente uma determinada época, né? Que tipo de roupa que se eram usadas, se existiam. É um costume, né? A gente vai falar que é uma imagem do Chico Alckmin, que tem a ver com costumes da época. Essa imagem já é interessante porque ela fala um pouco da natureza, de como é pra gente experimentar através da imagem a natureza, né? Isso aqui é uma categoria de foto de paisagem, fotografias de paisagem, fotografias de natureza. E também é uma obra artística. Fotografia artística do Sugimoto. Ou Sugimoto, não tenho certeza. Ela traz também a sua explicação do afeto, né? E também da questão da religião. Uma fotografia documental ela pode ir para vários caminhos. Ela pode pesquisar, ela pode se debruçar em diversas coisas, né? Diversos olhares. Ela também serve para vender, ela serve para publicidade. Né? A publicidade nada mais quer que você fique com uma pulga atrás da orelha naquela hora. Você fala, será que realmente eu preciso disso? Não, na verdade, a publicidade ela quer que você sempre tenha em mente que você precisa de um determinado produto. Até mesmo que você não precise, mas ela está lá te bombardeando todos os dias. Você acorda de manhã, às vezes tem uma mensagem publicitária na sua tela. Mas aí é legal porque a fotografia também ela é dúvida, né? Às vezes ela pode te colocar uma pergunta, mas também pode ser ela te coloca uma afirmação, mas ela também pode colocar uma pergunta. Será que realmente eu preciso desse produto? Estou bem comigo mesmo? Enfim. E essa foto do Pedro Raota é um projeto interessante dele. Eu gostei de pesquisar esse fotógrafo porque ele sempre traz um contraste, né? Uma coisa meio... existe uma história a mais, né? Nem tudo é o que se parece. Essa outra do José Caldas também é bem legal, traz essa ideia de o que é uma imagem. O brasileiro tem uma imagem criada de que o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Desde pequeno, que é o brasileiro que almoça com a bola debaixo do braço. O país do futebol, isso só foi possível porque, fotograficamente falando, foi vendido para o exterior que a gente é um país da bola. Porque a imagem que circula de Pelé, a imagem que circula de jogadores para fora é justamente isso. O que eu estou querendo te dizer o que é a imagem? A imagem é o que é dito através, né? As palavras são
também podem se tornar imagem. É possível falar através da imagem. Como é possível também dizer coisas que falam, não, peraí, por aí, a gente também não é, a gente é o 7-1. A gente é o 7-1, a gente não é o país do futebol, a gente pode também não gostar de futebol. Tá rolando ao vivo ainda? Tá. Isso aí foi o jogo do Sérgio. Foi o jogo de 7-1. Essa foto eu fiz em 2014, um projeto chamado Offside. Ah, como você tirou ela? Eu tirei ela, era um dia que eu estava assistindo um jogo no interior, no entorno de casa, e esse cara estava muito bravo. Aquela informação ali do Não, ele realmente estava muito bravo, ele não suportou ver o Brasil tomando um gol atrás do outro. Pra mim faz isso, mas quando eu só estou assistindo o jogo eu também chego. voltando pra aula. Não é só paixão, não é só amor, né? Tem também ódio, tem rancor, tem angústia. Vai depender do que você quer contar, né? Nem sempre o Brasil é todo amor ao futebol. Não, tem. Enfim, denúncia. Eu não conheço o autor dessa imagem, mas eu só trouxe para vocês para ter a ideia de que também fotografia ela pode ser denúncia. Deixa eu sair da frente aqui para o pessoal ver. Isso é o antes e depois. Isso para mostrar o que foi o desastre. Desastre não. É o que aconteceu em Brumadinho. Não sei se é em Brumadinho ou se é o desastre. A lama dessa margem invadiu todo, né, o Rio Doce. Eu acho que aí deve ser o Rio Doce. Eu tenho certeza. Eu não consegui achar informações. Mas aqui já é um caminho diferente da fotografia, né? Ela é uma abordagem diferente. Ela não é tipo, vamos mostrar. Enfim. Você vê que são vários tipos de caminhos, né? Aqui é um pouco publicitária, né? Você podia meio que achar essa foto num catálogo de noiva, por exemplo. Já essa, não sei se eu encontraria numa revista da Gol, Voe Gol, vamos para o Amazonas. É bem difícil você ver uma imagem dessa. E aqui o Bad, ele tem um trabalho muito legal, é um fotojornalista que faz uma imagem muito parecida com aquela da guerra de 1944, né? Aqui, ó. Existe uma mulher que está parece que dando a impressão que ela está segurando toda a injustiça da polícia com uma tentativa de defesa. Há uma história de que ela estava ajudando uma outra mulher que estava sendo agredida por uns policiais. Existem nesse canto de cá, não dá para ver, mas a imagem é cortada, né? Ele poderia simplesmente fotografar um pouco para baixo e mostrar essa mulher sendo agredida pela polícia. Mas você vê que com um pouquinho que ele enquadrou, o que é o enquadramento? É quando você move a câmera para o lado e fotografa só uma determinada região, né? Ele mudou toda a história. Essa imagem ela ganhou uma relevância maior, poderia ter ganhado menor se mostrasse uma outra coisa do lado. Mas aqui o que eu quero te dizer é o poder da escolha, né? É o poder da escolha. Essa imagem já passou uma mensagem já convincente. Enfim, fotografia ela também pode ser uma simples troca de confidência entre uma fofoca, entre uns amigos, pessoas que são apaixonadas, enfim, é meio que fotografia é o que você quiser que ela seja. Ela pode mostrar os bastidores de um clipe de funk, mostrar como que funciona, o que existe por trás de um clipe de funk, né? Muita gente vê o clipe pronto e não deve pensar, mas para fazer esse clipe deve ter sido difícil, hein? Caramba, mas como que é? Tem um drone sobrevoando a cabeça dessas pessoas? Imagina, tipo, do nada. Você não vê um drone na câmera sendo filmado. Então a Bárbara, ela tem um trabalho muito interessante. Depois, se alguém quiser, eu também vou colocar o nome da Bárbara. O trabalho chama Mestres de Cerimônias. Ela traz todo o bastidores do funk, do brega ostentação, para as fotografias dela. É meio que dizer que nesse ambiente também se existe pessoas que querem trabalhar, que querem receber
trabalha com isso, né? O seu sustento vem através do seu trabalho. Esse é uma fotografia de um filme, né? Chama de still. É a foto da foto. Isso está sendo filmado. Essa imagem ela foi feita durante um filme chamado Metrópolis. E essa foto é interessante que a gente pode dizer que a imagem ela manipula também, né? A imagem ela também tem um poder de tipo, às vezes, através da imagem você confia demais numa pessoa e não é bem assim. Você pensa que é uma coisa. Exatamente, você falou, mas espera aí. Então, assim, essa imagem ela só dá essa ideia dessa montanha de pessoas, essa montanha de crianças que estão quase querendo entrar dentro da câmera. Por que elas estão querendo entrar dentro da câmera? Porque a câmera ela tem um certo poder. A câmera ela pode manipular para o bem, pode manipular. Quer dizer, não existe manipulação do bem, né? Eu não sei. Talvez ela. Às vezes sim. Às vezes você precisa manipular para o bem, porque às vezes do outro lado tem coisa pior, né? Bom, e eu encerro a aula dizendo que o que eu quis trazer para vocês é só a gente meio que caminhou entre os dois universos, né? O universo da fotografia e o universo do cinema para tentar preparar para futuramente a gente conseguir fazer essa ponte e na hora de gravar esse documentário vocês entenderem mais ou menos como é que se faz. Nos próximos dias eu vou trazer conceitos técnicos, a gente vai começar a entender como é que opera uma câmera, como é que se faz a imagem. Hoje eu só quis trazer para vocês e para quem está em casa o conceito histórico. Para meio que uma conversa, para se entender melhor no primeiro dia, para não chegar e tacar. Mandei uma pergunta aí. Mandei uma pergunta aí. Opa, mandou uma pergunta? Legal. Deixa eu ler aqui. O Donizete mandou uma pergunta. O Donizete está perguntando se a qualidade da câmera influencia para uma boa fotografia. Como é que se faz uma boa foto? Eu acho que a qualidade da câmera ela não diz nada. Ela só vai te ajudar se você estiver com essa dúvida na questão profissional. O que importa, eu acho, na hora de fazer foto é o que eu trouxe aqui para vocês, né? É o que você quer contar. Não adianta você ter uma baita câmera, uma câmera muito boa, profissional, que custa 200 mil reais, e aí na hora que você vai dar o REC, você está filmando uma coisa que você não queria filmar. A câmera é importante, sim, a qualidade da câmera é importante, mas ela só é importante quando você está sendo pago para fazer uma determinada coisa. Que aí você precisa saber, preciso de uma câmera boa, assim, assado, porque essa câmera vai me permitir isso e aquilo. Mas, depende do que você está fazendo, né? Então, para fazer uma boa foto, Doni, eu acho que eu devolvo essa pergunta para você. Como é que faz uma boa foto? Aí você me responde. A foto tem que ter um sentido, né? Tem um porquê, tem que mostrar algo. O Doni deu uma resposta muito legal. Ele disse que eu vou só, para não perder, meio que fazer dublagem. O Doni está falando que a foto tem que ter sentido. Tem que ter um sentido e um porquê. E um porquê. O porquê daquela imagem que está sendo... Boa resposta. É isso. Está sendo feita, né? Sim. Eu acho que tem muito, imagino que é isso, né? Tem muito a ver. E é legal que você tenha captado isso, porque a aula de hoje ela é para trazer essa dúvida. Eu não vim aqui para falar e colocar na cabeça de vocês. Eu só quero que vocês fiquem com mais dúvida do que entraram. Porque é isso, né? Deu certo? Aí, legal. Então esse vídeo vai ficar disponível, a segunda parte, aí no site do Instagram do Cine Favela. E se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser escrever, a gente vai estar aqui batendo um papo e a gente pode responder com o maior prazer. Tá bom? Acho que é isso. Não precisa também estender muito, porque ficar muito tempo é jogar a conversa chovendo molhado, né? Alguém perguntou? Não, né? Eu acho que pela quantidade não vai ter... tem uns parabéns. Obrigado. Deixa eu mandar um aceno aqui, um joinha.
Wesley, aí você vai dar um intervalo, vai fazer outro ou só essa Eu vez? vou fazer um intervalo agora Certo. e ver que Dá um horas toque. são. Agora Eu é tenho um 4 recado horas. para dar. Peraí, cadê aquele papel? Agora são 4 horas, né? Ó, pessoal, eu tenho um recadinho que o Cine Favela, que, como eu falei, ele fez o convite para trazer essa oficina para vocês, mas na verdade tem várias outras oficinas. Isso. E essa que eu estou fazendo, ela tem a ver com fotografia, né? Mas aí tem outras que vocês podem ver no Instagram, que tem várias fotografias, vários flyers, né? Que a gente fala assim. Mas o Cine Favela está sendo feito através de uma parceria com o PROAC, que é o edital de programas de ação e cultura, programas de ação cultural do Estado de São Paulo. E também da Lei Aldir Blanc. Porque o Cine hoje ele é um ponto de cultura, tá? Ele é responsável por trazer esse conteúdo para a comunidade, para as pessoas que vivem aqui e também de fora. Tá bom? E é isso. Pediram também para dizer que é um festival internacional. Na verdade, o Cine Favela ele foi a única instituição a realizar um festival internacional de cinema, né? A trazer conceitos e filmes de vários países, não só do Brasil. Tem a Mostra Internacional de Cinema também, né? Tem vários. Quem quiser, essa edição ainda ela está acontecendo, mas tem outras edições no site do Cine Favela, né? Tem. Eu vou pôr aqui, não agora, mas depois, chama www.cinefavela.org.br cinefavela.org.br. Tá bom? Valeu!